agora 12 horas e 15 minutos aqui em São Paulo. Aqui tá calor, mas não tá sol. E aí, Flá, em Sorocaba? Aqui tá gostoso, né? Tá quente também, né? Tá um pouco mais abafado. Tô com Choveu calor. ontem e tudo mais. Vamos lá, a Fabiola pergunta como saber que uma empresa que está na Bolsa de Valores encontra-se em recuperação judicial. Eu vi que você mandou um link aqui para a rádio, vou ver se a rádio consegue enviar para a Fabiola. Mas como ela consegue saber isso, Flá? Bom, eu até coloquei o link da própria B3, né, da Bovespa, e se você entrar no Google, coloca B3, empresas em recuperação judicial, já vai aparecer as empresas que estão em recuperação. O importante é que, nessa última listagem, tem 17 empresas, né? Empresas, elas acabam saindo do índice da Bovespa, mas podem ser negociadas, tá? Então, tem empresas lá famosas aí que estão em recuperação, como a Wertz, ou a Teca, a MMX Mineração, Inepar, Hotéis Otton, Bardella, Eternit, né? Então, a gente tem empresas listadas na Bolsa aqui no Brasil e em que as suas ações, né, podem ser negociadas, mas elas também não vão compor os os índices da própria Bovespa, né? É importante ter muita cautela, né, com relação ao investimento em bolsas. A gente sempre recomenda que vocês tenham uma corretora de seguros, uma assessoria de investimento, né? Isso é fundamental justamente para evitar comprar ações. E outra coisa, também tem gente que gosta de investir em ações de empresas em recuperação, porque quando ela sai da recuperação, ela pode ter um ganho, né? Mas isso não quer dizer que vai ter esse ganho. A gente Mas se não ela não sabe sair, né, se da ela não sair da recuperação... recuperação. E quando uma empresa entra em recuperação, as ações despencam. É o caso das Americanas, né? Ela estava, a última vez que eu vi, na faixa de 70 centavos a ação, né? Foi uma coisa assustadora, né? Então tem que tomar muito cuidado, mas a bolsa é bastante transparente, né? Entrando no site lá, vai ter as empresas, todas as listadas que estão absolutamente em ordem e aquelas que estão em recuperação judicial. Tá? Legal. Aí o Paulo, deixa eu ver aqui, o Paulo, o Rafael e a Nádia, eles perguntam se essa questão diplomática que aconteceu ontem pode interferir nos investimentos e na economia do país em relação à questão comercial. Sem falarmos de política, que não é o foco aqui, mas as coisas que as pessoas falam respingam, né, Flaviano? Sim, né? Boa pergunta do Rafael e da Nádia, né? Eu acredito que as falas, né, e do Paulo, acredito que o que aconteceu pelo presidente Lula, no meu ponto de vista, respeitando todo e qualquer outro posicionamento, foi infeliz, tá? Por hora, ainda não vejo algum impacto nas relações comerciais do Brasil. Espero que esse assunto seja resolvido no bastidor, né, dentro do campo diplomático, para a gente não ter um estresse maior com o Estado de Israel, no meu ponto de vista, tá? Mas, assim, como eu disse, nesse primeiro momento, eu não vejo impacto nas relações comerciais. Agora, se continuar persistindo, né, essa história avançada... Se continuar falando bobagem, pode ser, né? O Estado de Israel, ele vai falar, olha, não vou comprar mais o Brasil, não vou incentivar. Existem os riscos, né? Mas, no momento, eu ainda não enxergo isso. Está no campo da política mesmo, né? E os políticos falam muita coisa, tá? Como eu falei, no meu posicionamento pessoal, eu discordo de como o Lula está enfrentando essa questão, mas eu entendo que, por hora, não vai ter impactos comerciais, por hora, né? Espero que resolva esse assunto quanto antes. E agora já chamaram lá o embaixador, né, para dar tipo uma bronquinha nele. Não, estou escutando. Está me ouvindo? Ah, sim. Estão me ouvindo, né? Sim, né? Agora eles então vão lá, ótimo. conversam, se ajustam, então acho que vai ficar tudo bem. A sua imagem que congelou um pouco. Ah, tá. Mas eu acho que foi boa pergunta mesmo, mas eu espero que dê tudo certo. Bom, quero aproveitar esse restinho aqui do nosso bloco
e comentar com os nossos ouvintes que sabe aquela coisa que todo mundo quer na vida, ter um emprego e não ser mandado embora? Era isso que acontecia com o Flaviano, porque quando eu estava na faculdade, ele trabalhava no Banco do Brasil. E ele, super arrojado, largou o Banco do Brasil e seguiu a vida. Como foi essa decisão, Flá? Oi, gente. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu vou chamar para o intervalo. Porque a internet do nosso convidado está falhando um pouco. Vamos para o intervalo. Em seguida, a gente volta com ele, tá bom? @Mara Descomplica. Voltamos. Programa ao vivo é assim, gente. Falhou a internet, a gente não ouviu o convidado, entramos com o intervalo. E nesse pedacinho, olha lá, entrou um ouvinte de Israel, Distrito Norte, acho que é isso, Rio de Janeiro, entrou gente, Sericita, Minas, Rio Grande da Serra, São Paulo, e o nosso convidado estava falando que ele trabalhava no Banco do Brasil, que é um sonho de grande parte dos brasileiros, ter um emprego sem riscos, entre aspas, e eu perguntei como foi essa decisão dele sair de um emprego que ele não corria riscos e se arriscar aí no mundo, e ele começou a contar e aí travou. Vamos lá, Flá, continua. Então, Mara, foi naquela época, eu comecei a transição a partir de 95, quando eu estava em São Paulo, daí eu já tinha terminado a faculdade, já caminhando para terminar o mestrado, eu retorno para Sorocaba, ainda fico no banco, em 97 eu peço demissão, eu consegui entrar na universidade em 98, quando eu me tornei professor universitário. E agora, esse ano, eu estou completando 25 anos na educação superior, né, que era um sonho meu, tá? Eu gostava muito do setor financeiro, do banco, grandes amigos, é uma escola de vida, mas na época o setor financeiro exigia no Banco do Brasil que você fosse meio cigano. A cada 2 anos mudava de lugar. Eu não estava muito afim disso, eu queria me fixar na questão acadêmica e também estar mais próximo dos meus pais, né? E daí eu retorno para Sorocaba e foi um projeto de vida, graças a Deus está dando certo. Né? Sim, você foi um sucesso, se tornou um doutor, inclusive, em economia, né? Na área de ciências ambientais, na linha de pesquisa de economia ambiental. Tá? É uma área super bacana. Você sabe que eu também tenho um sonho de ser professora, sabe? Mas ninguém quer me contratar de professora. Verdade! Mas você, o programa que você faz, você já é uma docente nata, né? Uma professora nata. Boa, e está ensinando muitas as pessoas, né? A gente sabe disso, né? Parabéns aí Obrigada. Pela sua dinâmica, pelo seu trabalho, fantástico. Flaviano, o que você acha de fundos imobiliários? Bom, deixa eu contar um outro lado da minha vida, né? Quando eu volto para Sorocaba e querer estar próximo dos meus pais, é que a gente tem uma imobiliária que completou, no ano passado, 50 anos. Né? Nossa! Então, é uma pequena imobiliária, mas bastante séria, dedicada aos seus clientes, né? E agora, com a minha irmã, a gente tem o desafio de dar continuidade. Meu pai está com 89 anos, começou a desacelerar agora, mas está ativo, está trabalhando. Minha mãe junto, né? Então, está bem puxado para a gente, mas a gente está dando esse suporte, que é dar um novo upgrade. Estou falando disso porque, é claro, eu acredito que os fundos imobiliários são uma alternativa de investimento, mas, novamente, tem que ter uma boa assessoria, escolher um bom fundo, né, ter uma série de benefícios. A rentabilidade desse fundo imobiliário está relacionado a algum tipo de projeto que você precisa conhecer. Tem projetos que estão dando realmente uma rentabilidade muito boa, né, daquilo que é repassado aos investidores. Então, é uma alternativa que tem que estar na carteira. Tá? No meu ponto de vista, é importante estar na carteira essa alternativa de fundo imobiliário, né? Para a pessoa que não quer investir diretamente num imóvel, comprar um imóvel e alugar ou construir, né, e gerar uma renda, mas o fundo imobiliário acaba sendo uma alternativa muito interessante. E você consegue fazer com valores pequenos, né, Sim, Flaviano? exatamente. Eu acho que
esse grande diferencial agora, o mercado, tanto para investir em ações, no Tesouro Direto, né, em renda fixa, agora, a partir de R$ 50, até menos, você encontra investimentos que são possíveis de serem realizados, né? Quando, lá no começo, eu disse da caderneta de poupança, é para você acumular, gerar o hábito e, em seguida, já começar a buscar aplicações mais rentáveis que existem no mercado, com toda certeza, acima da caderneta de poupança. E eu entendo quando você fala da poupança, porque, assim, eu tenho um amigo assessor de investimentos, e ele diz que a gente não pode chegar e se jogar nos investimentos, né? A gente tem que fazer igual quando a gente vai ao mar. A gente primeiro põe um pezinho, vai o tornozelo. Então, a poupança é esse pezinho que a gente põe. Eu vou começar a criar o hábito de guardar dinheiro. Exatamente, né? Por aí, Mara. Esse hábito que é o mais difícil. Encerrar as contas no final do mês, seguir todas as recomendações do Mara Descomplica, né? Para saber ver se gastar bem o dinheiro e fazer o superávit, né? Para que a gente possa poupar. Tá? Porque as pessoas muitas vezes têm aquele hábito de dizer assim, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, porque eu mereço, mas a gente vai estar vivo amanhã, a gente vai precisar de... Você vê seu pai, que bênção, 89 anos. 89 anos, filho. E sua mãe quase isso também, Não, né? minha mãe é bem mais nova, minha mãe tem 76. Mas também está trabalhando. Trabalhando, está firme lá, né? Está firme. Então, e assim, o ideal, não sei, na minha visão, é dividir os investimentos, né? Sim. O brasileiro, não sei se é o brasileiro, mas a gente tem aquela coisa de vou fazer só isso, só isso, só isso. Isso não é bacana, né? Você colocou bem, né? Essa conduta não é só do brasileiro, não. Não. Existe vou usar uma palavra forte, uma ganância que tem que tomar muito cuidado, né? Então, o investimento, por isso que é importante começar devagar, bem assessorado, se estruturar, ir com calma, né? Para você não apostar tudo numa ficha, toda a ficha num local, num investimento só. O que a gente tem de histórias aí no Brasil, toda hora sai na televisão de golpes que são dados e a pessoa começa a acreditar, porque eu vou te pagar 25% ao ano de rentabilidade, a pessoa tem aquele dinheiro, olha aquilo, e parece que ela fica cega e entra naquele investimento que é uma pirâmide, que vai dar um golpe, né? Ou quando, de novo, de repente a gente teve, sim, por exemplo, a Bitcoin, as criptomoedas se valorizaram muito, aí quando estava na alta, o pessoal começa a entrar, quem conhece o mercado começa a vender, vai aproveitar, e ela vai despencar, e a pessoa vai amargar ali um prejuízo muito grande. A mesma coisa das ações, né? Então, o que a gente sempre recomenda, não coloque todos os seus ovos na mesma cesta, e ainda mais em renda variável, e esses investimentos que são mais sofisticados nessas inovações do mercado financeiro, tá? Dá para fazer, mas 5%, 10% do seu patrimônio para isso, e desde que você estude, se prepare, esteja bem assessorado, né, para fazer esse tipo de investimento. E depois a gente tem aí, né, os fundos de renda fixa, certificados de depósito bancário, CDB, letras de crédito imobiliário, de crédito agropecuário, né, letra imobiliária garantida, tem tantos produtos aí, o Tesouro Direto, né, que tem produtos específicos até para quem quer gerar aposentadoria lá na frente, né? Aproveitando que você estava falando sobre letra de crédito imobiliário, LCIs e LCAs, teve uma mudança agora, né, nos últimos... Teve uma mudança agora em janeiro, né, com relação à parte tributária, porque aqui tinha uma série de isenções, né, então era um produto bastante atrativo, ainda, mas tivemos aí alterações, né, até estamos procurando compreender um pouco mais de como que vai impactar esse mercado, mas o governo, né, está precisando arrecadar mais, tirou alguns dos benefícios, né. Mas, assim, continua sendo uma boa opção de investimento. Tá? Eu acho uma boa opção, porque ela é um pouco mais longa agora, então os bancos estão pagando menos, né? Estão pagando menos, isso, exatamente. Mas eu acho uma boa alternativa. Lilian de Nova Lima, obrigada. Ela falou que eu já sou uma professora, que ela adora as minhas dicas, que nós estamos dando uma aula. É isso aí, Lilian. Conta um pouco para a gente sobre plano de previdência. Você também manda um pouco bem nisso, né?
Então, na época do Banco do Brasil, eu fui responsável pelo setor de seguridade na regional aqui de Sorocaba, né? Tá. Então, estava começando os planos de previdência privada, né? E, e assim, estava tendo uma difusão muito grande final dos anos 90, né? E continua ainda, mas na época era assim, era, vamos dizer, o começo. E as pessoas naquela época tinham trauma, porque muita gente tinha aplicado em previdência da CAPEM, tinham perdido dinheiro. Então, daí, claro que a gente trabalhava, não, você está aplicando no. Não estou fazendo propaganda aqui de banco, mas quando pega um desses bancos que tinha a Previdência, como o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, né? Todos eles, Santander, enfim, aqueles grandes bancos, eram boas aplicações. A previdência privada, ela é uma alternativa também. Ela, num primeiro momento, você usa isso, o valor que você aplica como dedução do seu imposto de renda, mas lá na frente, quando você utilizar o dinheiro, você vai pagar o imposto de renda, né? Então tem que ser... Muita gente fala assim, faz PGBL que você não paga imposto de renda. Não, você não, paga, mas paga. você posterga o pagamento. Exatamente, vai lá para frente, né? Então ajuda a reduzir o imposto agora, mas lá na frente vai ter esse resultado, né? Então a previdência privada é interessante, eu acho que é uma alternativa para as pessoas mais novas, tá? O seu filho, adolescente, abre já uma previdência, vai recolhendo, acho que também recolhe a partir de 80, 90 reais, já pode fazer a previdência, é um dinheiro que vai acumular, lá na frente pode usar para faculdade, pode usar para outras aplicações, ou mesmo para aposentadoria, né? Exato. E daí, junto com a modalidade, né, de previdência privada, existem os pecúlios, seguros que podem ser pagos, que podem valer a pena. O que encarece mais na previdência privada é a ideia, né, da pensão. Daí a pensão acaba sendo um custo mais caro, né, que você paga junto atrelado ao plano, mas as pessoas aí colocam, às vezes, o seguro para dar uma bolada, né, se acontecer alguma coisa. A invalidez também pode ser colocada, mas, como eu disse, quanto mais cedo entrar, melhor, porque hoje, vamos supor, eu estou com 54 anos, vou fazer um cálculo de previdência privada, né? Vai ficar caro. Vai ficar muito caro, mas muito caro, e não vai dar aquele resultado que eu desejaria, porque o tempo de acumulação vai ser pequeno, né? Exato. Então, tem que ser muito bem pensado. Eu acho que, assim, a previdência privada é um caminho, e principalmente para os mais jovens, acho que tem que ter essa cultura, né, de fazer um valor ali para a sua previdência privada. Né? De novo, é a ideia do portfólio, a ideia de tentar gerar um superávit, aplicar numa poupança, aplicar no longo prazo, que é a ideia de uma previdência, tá? Eu acho que esse exercício é o que a gente precisa avançar muito dos nossos jovens hoje. A gente percebe aí os jovens muito consumistas, né? Muito sensíveis às questões das redes, né? E vem muita coisa boa, mas vem muita coisa ruim. Então, a gente tem que procurar educar cada vez mais os jovens, mesmo porque todas essas previdências, fundos de previdência, eles são importantes para o investimento do país, né? Porque eles são grandes aplicações, né? A gente tem bons fundos de previdência, bem remunerados, e daí eles trazem também um ganho maior para quem está dentro da previdência, né? Exato. Nós vamos para o nosso último intervalo. Quero agradecer você de Maringá, Paraná, Contagem, Minas, você de Varsóvia, na Polônia, Nossa, Polônia, que Coimbra, legal, Portugal. Fica com a gente, que o último bloco eu vou perguntar o que o Flaviano acha da contribuição para o INSS. Fica com a gente, @Mara Descomplica. Voltamos, e quem ainda não me segue, vai lá no Instagram, @Mara Descomplica. Lá tem orientações todos os dias sobre finanças pessoais e microempreendedorismo. Flá, você quer passar o seu Instagram? Você responde lá dúvidas ou não? Eu quero sim. É @. Então, manda. Começou a travar de novo. É @prof_Flaviano Lima. É isso, né, Flá? E o Flaviano travou de novo, gente. Vamos ver se ele volta. E aí eu quero perguntar para ele agora, nesse último bloco aqui da gente,
o que ele pensa sobre contribuir para o INSS. Hoje, muitas pessoas optam... Voltei. Ele voltou. Bom, já dei o seu Insta, @prof. Flaviano Lima. Isso. Exatamente. Isso. Você responde lá dúvidas dos ouvintes? Vamos lá, vamos às dúvidas. Eu não sei o que está acontecendo com a conexão aqui, porque... Não, então eu estava falando para... acontece. Tá. Eu estava falando para eles, bom, nosso programa vai mais 6 minutos, hein, Flá? Tá ótimo. Tá? Eu estava comentando aqui com os ouvintes que muita gente que é profissional liberal, é microempreendedor, é empresário, fala assim, para que eu vou pagar INSS? Eu acho que não vale a pena, porque quem é assalariado já tem que contribuir, não tem como. E eu sou uma pessoa que defendo a contribuição do INSS, porque eu penso que ela não é só pensar no dinheiro que você vai receber lá na frente, é uma proteção, é uma espécie de um seguro para você, para sua família, se você tiver um acidente, etc. E muita gente começa a fazer comparação entre contribuir para o INSS e aplicar o dinheiro. Eu acho que a gente sempre tem que trabalhar num mix. O que você pensa sobre isso? Mara, você deu a dica, eu concordo com você, eu também defendo bastante o INSS. A grande questão são para os profissionais liberais, para os empresários, né, em que eles acabam optando por recolher pelo mínimo, né, então vamos supor, o valor do salário mínimo é 1.412, você tem que recolher 20%, né, vai dar 280, quase 290 reais, e daí para ter essa cobertura, né. Lá na frente, como você disse, acontece alguma coisa, daí você percebe o quanto o INSS é importante, tá? Acredito que quem pode contribuir, dos profissionais liberais, é importante estabelecer um teto um pouco maior, né? Porque ele tem essa característica de seguro. Se você faltar, vai ter a pensão, né, para os filhos, e vai ter uma durabilidade, né, bastante alta, ou a pensão para a esposa. Então, ou se você tiver uma invalidez, infelizmente, também é super importante. Então, a gente tem que procurar, né, na medida do possível, se esforçar e recolher sempre, né, pelo menos até o teto do INSS, ou estabelecer um valor em relação ao teto, porque ele é uma cobertura importante que na previdência privada você não vai conseguir, tá? Ou mesmo pagando um seguro mais alto, também vem uma bolada, mas ele não tem a continuidade, e o INSS vai garantir, né, para o seu dependente até a maioridade, vai ter para o pensionista, vai ter também, né, o resto da vida, o valor. Então, é uma cobertura importante, ou no caso da invalidez, que a gente não conseguiria com a previdência tradicional, ou iria ficar muito mais cara, né? Então, eu acho uma insanidade você, né, comparar o que você contribui para o INSS com investimento, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Aí você aplica um ano, R$290, acontece alguma coisa, você faz o quê? Vai viver com R$4.000 que você juntou? Exatamente, não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Então, o INSS é um esforço necessário, né? E assim, eu acho que precisaria ter uma maior consciência, né? Também temos que lembrar que existem as carências, né, do INSS, também tem tudo isso, né? Não comecei a contribuir, já vai, tem um ano e tudo mais. Não, e depois as pessoas ouvem assim na TV, Flaviano. Com 60 anos você se aposenta. A pessoa acha que nunca pagou e vai se aposentar aos 60. Então, e daí o que vai ter daí na aposentadoria é o BPC, o benefício de prestação continuada, que é uma outra legislação, o né, LOAS. Que daí a LOAS, né, tem que ter toda uma comprovação de pobreza, etc. Quer dizer, não é simples, né? Infelizmente, muita gente acaba deixando, falar, não vou pagar nada, porque quando eu tiver com 65 anos eu vou receber alguma coisa. Mas a gente sabe, né, a vida é uma incerteza muito grande das questões e muita gente acaba se dando mal por não ter uma contribuição do INSS. Então, eu entendo, eu defendo muito o sistema de seguridade no Brasil, acho ele importantíssimo, né, e acredito até que ele
melhorou, né? Os valores das aposentadorias estão mais claros, o fator previdenciário, a aposentadoria por ponto. Então, você consegue projetar melhor a sua aposentadoria que vai receber, né, em função das médias do teto que você contribuiu. Agora, não adianta contribuir 30 anos pelo mínimo e achar que em 5 anos, contribuindo pelo máximo, vai dar o valor, né? Então, quer dizer, tem que sentar também, fazer um bom estudo, e eu acredito que é um valor, assim, que vai te resguardar, né, em relação às outras coberturas. Não dá para viver só de INSS, mas faz uma previdência privada, compra um pouquinho de fundo de ações, contribui com o INSS, faz um pouco de fundo imobiliário, e aí lá no final você tem uma cesta que consegue ajudar você a se sustentar, porque você vai ficando velho, convênio médico fica mais caro, você toma mais remédio, então precisa tomar cuidado com a velhice. É isso daí, planejar bem. Planejar bem. Flá, infelizmente a gente está terminando. Adorei ter você aqui, você é um querido. Obrigada. Deixa a sua rede social que a gente está terminando. Então tá ótimo. De novo, aqui no meu Instagram, @prof_Flaviano Lima. Meu Facebook, Prof. Flaviano Lima, né? Tudo junto. E vocês vão encontrar facinho, né? Meu nome é um pouco mais incomum. Digitando já vai aparecer. Eu fico à disposição sua, Mara, para as pessoas também. Se quiserem meu contato, pode passar também, celular, enfim. E parabéns. Nossa, fiquei encantado com esse público do mundo inteiro, né? Você vê? Todos os continentes, né? Que legal, parabéns ao programa, né? Na Voz Delas, Rádio na Voz Delas, em BH, né? Parabéns, realmente fiquei muito contente e espero que eu tenha contribuído com vocês aí, tá bom? Muito, obrigada. Gente, boa tarde, boa semana, terça-feira que vem eu estou de volta, às 12 horas. Obrigada, boa tarde, @Mara Descomplica. Beijo. Tchau, tchau, beijo. Tchau.